Presta atenção que a informação é quente. O empresariado está pessimista com a articulação sobre as facções nos Estados Unidos. Ainda tem alguém que acredita, meu amigo, que não, né, que vai derrubar aí a classificação de PCC e Comando Vermelho nos Estados Unidos como grupos terroristas. Tá muito devagarzinho essa turma, não é? Empresários brasileiros têm conversado com parlamentares e integrantes do governo dos Estados Unidos para tentar reverter a medida adotada na gestão de Donald Trump, que enquadra facções criminosas como organizações terroristas, e estão mais pessimistas do que nunca. Segundo eles, o avanço nas tratativas e as conversas permanecem travadas. A medida anunciada no mês passado classifica o CV e o PCC como organizações terroristas. Desde o anúncio, empresários brasileiros passaram a se mobilizar para tentar reverter a decisão, que pode impor forte impacto econômico e aumentar a burocracia para o setor produtivo nacional. Sobre vigilância de leis extraterritoriais norte-americanas, empresários brasileiros podem ser afetados por sanções financeiras mais severas, incluindo restrições impostas por autoridades norte-americanas. Como mostrou o Metrópolis, o governo dos Estados Unidos anunciou medida dias após o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro visitar Washington. Aqui, a Milena Teixeira, ela jornalista do portal Metrópolis, tá? Não conheço ela, tá bem? Mas ela quer deixar bem claro que empresários, que o setor produtivo vai sofrer sanções. É do PCC? Vai sofrer sanções. Não é do PCC? Não trabalha para o PCC? Não vão sofrer sanções. Não é? Não é isso? Ou eu estou errado? Um empresário trabalhador que não lida com PCC, que não lida com Comando Vermelho, que não empresta a sua empresa para lavar dinheiro e ganhar um dinheiro ilícito, tá com medo do quê, mundo empresarial? Estão com medo do quê, pô? Fala pra mim. Tá com medo do tio Sam? Presta atenção. Comércio entre Brasil e Estados Unidos recua 14,3% até maio de 2026. O intercâmbio comercial bilateral totalizou 29,5 bilhões de dólares. Déficit do lado brasileiro cresceu 43,3% ao longo deste ano. Tá vendo como são as coisas? A corrente de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos registrou uma retração de 14,3% de janeiro a maio de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. As exportações brasileiras para o país norte-americano recuaram o patamar de 2023 sob o impacto do tarifaço promovido pelo governo de Donald Trump no Partido Republicano em agosto de 2025. O intercâmbio totalizou 29,5 bilhões nos primeiros 5 meses deste ano. As exportações brasileiras caíram 16% e somam 14 bilhões de dólares, enquanto as importações vindas do mercado norte-americano recuaram 12,6% para 15,5 bilhões. O saldo negativo para o Brasil aumentou 43,3% e atingiu 1,5 bilhão de dólar. Os dados constam no relatório do Monitor do Comércio Brasil-Estados Unidos, divulgado pela ANCHAM, a Câmara de Comércio para o Brasil. Meus queridos, e tende a piorar. Se Lula for reeleito, ai, coitado do nosso Brasil. Tende a piorar a nossa situação. Principalmente se a China der qualquer sinalizada aos produtos brasileiros, Lula vai baixar as calças para os chineses.
O nosso querido Deltan Dallagnol, ele comenta de que o Lula cedeu à pressão de Donald Trump. Você ficou sabendo dessa matéria? Eu vou trazer para você os comentários direto com o Deltan Dallagnol para você acompanhando o nosso canal. Vamos lá. Donald Trump apertou e o governo Lula cedeu. O governo publicou hoje o decreto que autoriza a polícia brasileira a perseguir e prender criminoso foragido nos países vizinhos, atravessando a fronteira, e autoriza os outros países a fazerem o mesmo no nosso território. Exatamente 7 dias depois dos Estados Unidos baterem o martelo e classificarem os 2 maiores grupos criminosos do Brasil como organizações terroristas. Eu vou te mostrar por que esse decreto ele desmonta o discurso do governo Lula e mostra que o Lula está fazendo é correr atrás do prejuízo depois da pressão americana. E o que isso tudo revela sobre quem que dita o ritmo da segurança pública no Brasil hoje. Leia aqui comigo esta matéria que saiu na CNN. O governo brasileiro promulgou nesta quarta-feira, agora, o Acordo de Cooperação Policial Fronteiriço do Mercosul e ampliou a troca de informações e investigações com países vizinhos. Também há agora a legalidade para prisões de foragidos em outros países pela polícia brasileira. Brasil, Argentina, Paraguai, que dividem a tríplice fronteira, e o Uruguai prestarão cooperação mútua para prevenir ou investigar crimes, de acordo com suas respectivas legislações, caso tais atividades não estejam reservadas a outras autoridades pelas leis do Estado que solicitou. Seguindo o texto, os países definirão bilateral ou trilateralmente, conforme seja o caso, quais delitos serão abarcados, as autoridades policiais de cada país que poderão realizar a perseguição transfronteiriça, as localidades fronteiriças onde a perseguição poderá ocorrer e o procedimento aplicável para realizá-la. Que bom, hein, turma? O Brasil assinando um decreto que aprimora a colaboração entre os países da América Latina no combate ao crime organizado. Que coisa boa! Será que tem algum caroço nesse angu? Olha só o que foi que a CNN escreveu sobre o timing, o momento dessa decisão. A promulgação pelo governo federal vem uma semana depois dos Estados Unidos classificarem as 2 maiores facções do Brasil como grupos terroristas. Opa! Agora eu entendi. Gente, ficou tudo muito claro agora. Quer dizer então que depois de Lula, o PT, o governo e a esquerda terem defendido os criminosos do PCC e do Comando Vermelho, alegando risco à soberania do Brasil, quer dizer que agora eles autorizam que a polícia da Argentina, Paraguai e Uruguai entre no Brasil, na nossa soberania, perseguindo bandidos? É claro que isso tem que acontecer na região de fronteira, gente. A polícia ela não pode parar na linha de fronteira, tá perseguindo o bandido passa e a polícia para. Para só porque o bandido atravessou. E aí o bandido olha para trás e fala, você não pode passar, né? Fica rindo da cara, dá tchauzinho. Mas você percebe a contradição do Lula? É claro que a polícia tem que atravessar atrás do bandido, mas percebe a contradição? Percebe como eles foram correr atrás do prejuízo para mostrar que eles fazem alguma coisa para melhorar a segurança pública no Brasil, para colher dividendos eleitorais? Veja só, antes o discurso era Estados Unidos não pode declarar como terrorista, viola a nossa soberania. Agora a gente está admitindo Argentina, Uruguai e Paraguai de entrar no nosso território sem uma autorização judicial, sem autorização política, perseguindo o bandido. Pode? Claro que pode, deve. Mas é contraditório com o discurso do Brasil em relação aos Estados Unidos. Agora está tudo esclarecido. E veja só, esse acordo aí não nasceu hoje, gente. O tratado já existia, era negociado faz tempo, mas faltava o decreto para valer dentro do Brasil. Policiais ouvidos pela CNN afirmaram que agora existe um marco legal claro, porque antes a cooperação com as outras polícias era baseada em princípios gerais do direito internacional. Ou seja, tinha uma arma legal contra a bandidagem que estava pronta, mas estava dormindo em alguma gaveta do Palácio do Planalto. Precisou o presidente americano apertar a caneta, apertar o governo Lula, para que aí o governo Lula funcionasse em 7 dias e tirasse a caneta do bolso e assinasse esse decreto, fizesse ele acontecer. E o isolamento, gente, do discurso do Planalto fica ainda mais escancarado quando você olha para os nossos vizinhos. Olha isso aqui, ó. A Argentina declarou Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. O Paraguai já fez o mesmo. E a Argentina expulsa de volta para o Brasil os integrantes de facções que prendem na fronteira.
O governo Lula é o único do clube que se recusa a dar esse passo. Ele fica aí criticando a classificação americana, posa de soberania ofendida hipocritamente e 7 dias depois faz exatamente o movimento que a pressão pedia. Na retórica, independência, na prática, obediência. Para mim isso é revoltante por um motivo simples. Não precisava do Trump, gente. Como nós já vimos na luta contra o narcotráfico, bandido grande não respeita a fronteira. O Fernandinho Beiramar, um bandido que eu processei quando fui procurador da República, ele foi capturado lá na selva da Colômbia. Chefão de organização criminosa, cruza para o Paraguai, cruza para a Bolívia, comanda o crime de lá rindo da nossa cara. Eu processei o braço direito do Amado Carrillo, que era o chefe do cartel de Juárez, um dos maiores cartéis de drogas da história. Amado Carrillo levava droga para os Estados Unidos de avião Boeing, para vocês terem ideia. E o braço direito veio para o Brasil lavar dinheiro do crime. Ou seja, os criminosos não respeitam as fronteiras. A gente tem que ter mecanismos efetivos para conseguir pegá-los. Quem conhece esse mundo sabe. Crime transnacional se combate com lei, polícia, cooperação, bloqueios financeiros e não com um discurso de palanque contra os americanos. E a pergunta que fica é sobre a régua desse governo. Se o acordo estava pronto há anos, quantos foragidos cruzaram a fronteira tranquilos enquanto o decreto dormia na gaveta do governo Lula? Quantos criminosos ficaram livres, escaparam para fazer mais vítimas no dia seguinte? E o que mais que está dormindo lá, esperando a próxima pressão de fora para virar realidade aqui no Brasil contra o crime organizado? O que você achou dessa cedida do governo Lula-Trump, hein? Conta pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações. Muito bem, segue lá as redes sociais do nosso querido Deltan Dallagnol, que tá aí com as suas análises políticas, sempre, né, bombardeando o YouTube aí com a sua visão política, né? Parceiro lá do Flávio Bolsonaro, lá no Paraná, juntamente com o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro liderando, né? Parece que vai levar de lavada aí. E lá no Paraná, o Deltan Dallagnol, ele é pré-candidato ao Senado Federal, hein? Ao Senado Federal. Tem que desbancar a Gleisi Hoffmann, expurgar aquela mulher de lá, não é verdade? Seguimos por aqui para você ligado comigo. Presta atenção na informação. O ministro de Lula, que foi citado na delação de Daniel Vorcaro. Ih, rapaz, e o PT da Bahia? E o PT da Bahia? E o ministro de Centrão, mas é ministro de Lula, que foi citado na delação premiada do Daniel Vorcaro. Você tá sabendo? Calma, calma, puxa uma poltrona, pega um copo com água gelada para você relaxar aí, pega um cafezinho também e vamos prestar atenção no que traz a Malu Gaspar, direto do jornal O Globo. O dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, ele citou pelo menos um ministro do governo de Lula em uma proposta de delação premiada. O ministro chama-se Alexandre Silveira, titular da pasta de Minas e Energia. Foi citado durante 2 propostas de colaboração entregues por Vorcaro à Procuradoria-Geral da República e também à Polícia Federal. Em relato, ele afirmou ter feito repasses no Caixa 2 à campanha de reeleição no Senado Federal do então candidato do PSD em Minas Gerais. De acordo com fontes ligadas à investigação, Silveira é o único ministro de Lula citado na proposta. Nas minutas apresentadas pelo ex-banqueiro, a doação no Caixa 2 é apresentada sem muitos detalhes, exceto pelo valor de 20 milhões. Quanto custa uma campanha ao Senado de Minas Gerais? 20 milhões de reais é o que Daniel Vorcaro entregou do Caixa 2. Assim como nos outros capítulos do relato de Vorcaro, as informações foram consideradas insuficientes por integrantes da Polícia Federal e também do Ministério Público, porque Daniel Vorcaro não teria especificado as contrapartidas do acerto de Caixa 2. Procurado,
o ministro não respondeu às perguntas do O Globo. Interlocutores próximos afirmaram que ele não conhecia Vorcaro à época e, por isso, não acham que a alegação do dono do Master faça sentido. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Filiado ao PSD em 2022, Alexandre Silveira ocupava a vaga no Senado por Minas Gerais, que pertenceu ao atual ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, de quem era suplente. Disputou a reeleição com o apoio de Lula na chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte e correligionário Alexandre Calil ao governo, mas foram derrotados por Cleitinho no PSC à época e Romeu Zema do Novo, respectivamente. Silveira é mineiro como o Daniel Vorcaro e mantém relações próximas com o empresariado do estado. O ministro esteve entre os participantes. Presta atenção, neném. Olha pra cá, bebê. Olha só. Ele esteve entre os participantes da reunião entre o CEO do Banco Master e o presidente Lula no Palácio do Planalto em dezembro de 2024, que foi mediada por Guido Mantega. Além deles, também estiveram no encontro o titular da Casa Civil, Rui Costa, e Gabriel Galípolo, à época indicado para assumir o Banco Central. Não há registro no Tribunal Superior Eleitoral de doações para a campanha de Alexandre Silveira a senador em nome de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado, Fabiano Zettel. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, publicada no fim de abril, Silveira esteve na casa de Vorcaro em Belo Horizonte, na data do segundo turno das eleições municipais de 2024, quando cumpriu agenda ao lado do então prefeito da capital, Fuad Noma, em diálogos com a então noiva Marta Graef. O banqueiro gabou-se de estar em reunião com Duda aqui, ele e ministro. De acordo com o jornal, Silveira era o único ministro de Lula em Belo Horizonte naquela data. Duda era o empresário Eduardo Vanderlei, sócio da 3D Mineração, que recebeu investimentos do Banco Master. Embora não se conheça o inteiro teor da delação até o momento, Silveira é o principal aliado de Lula citado nas delações de Daniel Vorcaro. É fato, meus queridos, a gente não sabe se essa delação do Daniel Vorcaro vai avançar, mas alguns fatos novos. Primeiro, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e também o Ciro Nogueira. Daniel Vorcaro já disse que não foi ajudinha, que não foi presentinho, que não era simplesmente amizade e que ele tinha dado propina tanto para o Ciro Nogueira quanto para o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. Embora ambos neguem, mas ele colocou na delação dele que era propina. Para o Ciro Nogueira, a propina para aprovar a emenda Master. Um senador para chamar de seu. Não é assim? Se você der um Google, tem fotos aí do Daniel Vorcaro abraçado com o Ciro Nogueira, curtindo as férias nas neves. Ó, nas neves, na neve. Patrocinado por quem, Fábio? Por Daniel Vorcaro. Agora, saiu a informação de que o PT da Bahia está envolvido até o pescoço e também o Rueda, que é aquele que negou que conhecia Daniel Vorcaro e depois de 3 dias relembrou que conhecia e que tinha trabalhado para o Daniel Vorcaro. Cada loucura, né? O nosso querido Carlos Jordi, ele sapecou tudo e tem um vídeo explosivo que eu quero trazer para você a respeito do envolvimento do PT na Bahia com o Banco Master. Vamos acompanhar?
Quando eu disse que o PT tinha sido delatado por Vorcaro e que ele tinha afirmado em delação que ele pagava propina para políticos do PT da Bahia, eu fui acusado de mentiroso, de estar propagando fake news, mas agora isso já está sendo amplamente noticiado pela imprensa. Realmente foi formalizado na delação premiada que o PT da Bahia recebia propina de Vorcaro. Nova delação de Vorcaro cita Rueda e PT da Bahia. Essa aqui é uma matéria grande, eu vou direto ao ponto. Já em relação ao PT baiano, a proposta de delação de Vorcaro menciona pagamentos que teriam sido realizados como contrapartida à operação do programa Cred Sexta pelo Banco Master no estado. O Cred Sexta é um cartão de benefício consignado voltado para servidores públicos ativos e aposentados e cujos pagamentos das faturas são descontados diretamente em folha. O Banco Master passou a operar o Cred Sexta na Bahia entre os anos 2018 e 2022. Na época, o estado era governado por Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, no terceiro mandato de Lula. O que está acontecendo é que Vorcaro disse na sua delação que realmente ele pagava propina por conta dessa operação do Cred Sexta. O Cred Sexta foi um cartão de crédito consignado que começou no governo petista baiano, que possibilitou que o Banco Master enriquecesse muito às custas dos servidores públicos da Bahia. E o que aconteceu naquela época é que esse cartão de crédito consignado, que foi feito com a ajuda de Rui Costa e Jacques Wagner, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico na época, inclusive, eles fizeram também um decreto impedindo que os servidores que estivessem com esse crédito consignado, com o Cred Sexta, que era explorado pelo Banco Master, que eles pudessem fazer a portabilidade para bancos que tivessem juros menores, amarrando os servidores públicos da Bahia ao Banco Master, para que eles pudessem dar mais dinheiro para o Banco Master. O Banco Master se tornou uma potência, porque inclusive o Cred Sexta se tornou um modelo que começou a ser explorado em todo o Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. E isso fez que Vorcaro, o Banco Master, ganhassem muito dinheiro. Só que o que está acontecendo? A delação do Vorcaro está prestes a ser rejeitada. Está prestes a ser rejeitada porque, segundo os investigadores, ele não está trazendo provas do que ele está afirmando. Provas, por exemplo, de que ele pagava propina para esses políticos do PT da Bahia. Os políticos do PT da Bahia estavam recebendo propina porque eles estavam ajudando o Banco Master, inclusive fazendo esse decreto impedindo a portabilidade. Então, como é que vamos conseguir provar que o que o Vorcaro está dizendo é verdade e chegar nesses políticos do PT da Bahia? É aí que entra um personagem importantíssimo. Eu já falei a respeito dessa pessoa outras vezes, mas pouca gente está dando atenção a isso. É essa pessoa aqui, ó. Quem é Daniel Monteiro? Preso como operador de propina no BRB. É esse rapaz aqui, rindo aqui ao meio. Preso nesta quinta-feira, 16 de abril de 2026, ele foi preso na época que foi preso também o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Daniel Lopes Monteiro atuava como operador dos pagamentos. Investigações recentes apontam Monteiro como peça central em um suposto esquema envolvendo o Banco Master, o Banco de Brasília e estruturas financeiras associadas. Papel no esquema. No documento, Daniel Monteiro é descrito como operador técnico, jurídico e estrutural de engrenagem investigada. Ele teria atuado tanto na formalização documental de operações consideradas fraudulentas, quanto na criação de um sistema paralelo de compliance, com ajustes em contratos e notificações que posteriormente apresentaram indícios de irregularidades identificadas pelo Banco Central. E aí vocês podem se perguntar, mas por que o Daniel Monteiro, que era essa pessoa que operacionalizava o esquema e pagava propina envolvendo a compra do Banco Master para o BRB, por que ele é um personagem importante para identificar esses personagens e esses pagamentos de propina que envolviam os políticos do PT da Bahia e o Cred Sexta? Por conta disso aqui, ó. Advogado do Master recebeu homenagem do PT por atuação no Cred Sexta. Sabe quem é esse advogado? Exatamente. Daniel Monteiro. Vou ampliar um pouquinho aqui. Preso na nova fase da Operação Compliance Zero, o advogado Daniel Monteiro foi homenageado pelo líder do governo Jerônimo Rodrigues, PT da Bahia, na Assembleia Legislativa da Bahia.
O advogado recebeu em dezembro de 2024 o título de cidadão baiano concedido pelo deputado Rosenberg Pinto, do PT. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a atuação de Monteiro na aquisição da empresa baiana de alimentos pela Rede Cesta do Povo. A companhia foi comprada por Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro, e deu origem ao Cred Cesta. Dentre as operações relevantes em que Daniel Monteiro atuou na Bahia, destaca-se sua participação na aquisição da EBAL, Empresa Baiana de Alimentos, e nas etapas seguintes que levaram ao atual modelo de funcionamento da Rede Cesta do Povo e do programa Cred Cesta, afirmou o deputado. Gente, esse rapaz, Daniel Monteiro, é o advogado do Banco Master, que tanto operacionalizou a fraude na compra do Banco Master pelo BRB, pagando propina, inclusive, e dando áreas de legalidade nas operações, e também foi o responsável por toda a operação de exploração do Cred Cesta pelo Banco Master e no pagamento de propina para os políticos do PT da Bahia. Se os investigadores não estão conseguindo provas do que Vorcaro está falando e vai rejeitar a delação dele, é essa pessoa que tem que ser o próximo delator. Tem que ser feita uma delação premiada de Daniel Monteiro, porque ele que fazia o pagamento de propina, ele que fazia todas as operações. Ou vocês acreditam mesmo que ele, sendo a pessoa que fazia o pagamento de propina, que ele não tenha provas dos pagamentos que ele fazia para os políticos do PT da Bahia? Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Monday. Muito bem, para você ligado aqui com a gente, acompanhando o nosso canal, onde você estiver, com o nosso Abordo Notícias, curtindo aqui o nosso programa, sejam bem-vindos. O bicho tá pegando, hein, minha gente? O que será que vem por aí dessas delações premiadas do Daniel Vorcaro, ou dessa delação premiada que a cada dia é uma novela, né? E essa novela, ela está bem longe de acabar. Dr. André Marcília, ele faz uma análise em que no ano que vem, no ano que vem, quem será o presidente do STF será Alexandre de Moraes. Por esse motivo, esse seria o motivo em que o Daniel Vorcaro estaria enrolando. Diz que tudo que Daniel Vorcaro está fazendo não passa de enrolação. Entrega um pedacinho aqui, aí ninguém fica feliz com aquilo, ele entrega um outro pedacinho, ganhando tempo para que o ano que vem, de repente, o Moraes consiga bloquear aquilo que ele não bloqueou lá atrás. Será? É a pulguinha atrás da orelha que o doutor André Marcília nos coloca, tá bem? Para você ligado aqui com a gente, curtindo o nosso programa, pessoal, ajude esse canal, o seu like é importante. Vamos fazer um vídeo interativo, vamos? Me ajuda, por favor, me dê uma moral, vai deixando um comentário positivo nesse programa. Você que gosta desse canal, escreva, né? Fala aí o que você acha do nosso programa, o que você acha do nosso canal. Então escreva isso, por favor, dê um comentário positivo aqui no nosso programa, isso ajuda, tá bem? Aqui no algoritmo. Então vamos lá, de comentário positivo, me ajuda muito. Se você puder colaborar, abençoar o nosso canal, Pix, qualquer valor, você me dá uma força muito grande, você me ajuda muito. Nosso programa ainda tem sequência, tem muita coisa pra gente tratar no programa de hoje, mas eu preciso fazer essa chamada do Pix para você me ajudar, para você também colaborar aqui com o nosso programa, dando uma moral muito grande aqui para o Abordo Notícias. Qualquer valor via Pix me ajuda demais. Você pode inclusive fazer qualquer colaboração uma vez por mês. Ô Fábio, vou te mandar 5 esse mês, mês que vem eu te mando mais 5, não tem problema, me ajuda por favor e seja bem-vindo aqui ao nosso canal, me ajude, tá bem? Por favor, 11 95 275 3898, 11 95 275 3898. Presta atenção aqui, meus queridos. Michele diz que Bolsonaro teve crise durante mudança de tratamento. A ex-primeira-dama afirmou que médicos reformularam a medicação e que o ex-presidente passará por novos exames. Só lembrando que está vencendo o prazo
da domiciliar temporária. Olha só, domiciliar humanitária temporária. O que é isso? É o estado, né, da prisão de Jair Bolsonaro nesse momento. É humanitária porque por tratamento de saúde. É domiciliar porque ele está em casa se tratando. E a Michele Bolsonaro tem sido uma mulher guerreira, uma verdadeira rainha, tá bem? Eu tenho algumas coisas assim, né, para comentar agora. Primeiro eu vou trazer aí a reportagem do Portal Metrópolis, depois eu tenho, né, as minhas fofoquinhas para trazer aqui os meus pitacos. Vamos acompanhar. Prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro está entrando na reta final. O prazo de 90 dias concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, termina no próximo dia 25 de junho. Com isso, a situação do ex-presidente deve voltar à mesa do STF. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 27 de março, quando recebeu alta hospitalar após ser internado com um quadro de broncopneumonia. Na época, Moraes entendeu que a recuperação poderia ser feita de forma mais adequada em casa. Na decisão, o ministro citou que a recuperação completa de uma pneumonia em idosos pode levar entre 45 e 90 dias. Com o prazo se aproximando do fim, o Supremo deverá reavaliar as condições de saúde do ex-presidente. Uma nova perícia médica pode ser solicitada para embasar a decisão. Entre as possibilidades estão a manutenção da prisão domiciliar, uma nova prorrogação do benefício ou o retorno ao sistema prisional. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão pela condenação por tentativa de golpe de Estado. Antes da transferência para casa, ele estava detido no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. O ex-presidente foi preso preventivamente em novembro do ano passado e, dias depois, teve o início da execução da pena determinado pelo STF. A expectativa agora é pela decisão que será tomada nas próximas semanas e que definirá onde Bolsonaro continuará cumprindo a condenação. Muito bem, esse é o Portal Metrópolis, né? Destacando então aí que está vencendo aí o prazo final, né, da prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. E agora eu quero falar um pouquinho da Michele. Por que, Fábio, você quer falar da Michele? Quero que você preste atenção nisso daqui. Mas o que isso tem a ver com Michele, Fábio? Presta atenção. Essa semana, o nosso querido Flávio Bolsonaro disse que tem preferência por uma mulher. A Michele Bolsonaro disse que vai apoiar o Flávio no momento oportuno, que agora ela está dedicada a cuidar da saúde do Jair Bolsonaro e cuidar de sua filha Laurinha. Ok? Ok. Só que, meus queridos, o Eduardo disse que apoia o nome da Júlia Zanata como vice de Flávio. Agora tá um zum aí na internet dizendo que é a Júlia Zanata. Eu vou ser sincero com você, tá bem? Tirando o fato da Michele ser a esposa do Bolsonaro, eu estou com a Michele como candidata a vice. Como assim, Fábio? Você é doido? Meu amigo, já é a segunda ou terceira que estão dizendo aí que vai ser a vice do Flávio. Ele não confirma nada, a única coisa que ele diz que quer uma mulher. Então, se todo mundo fica apostando na Tereza Cristina, apostaram naquela vereadora lá do Ceará, por que eu não posso apostar na Michele? Estão apostando agora na Júlia Zanata? Nada contra a Júlia Zanata. Ficaria até feliz se for ela, tá? Se você até entrar aqui na comunidade do YouTube, tem foto do gordinho ao lado dela. Tenho grande estima por ela, grande admiração. Mas, meus queridos, pra mim, tá bem? Eu já falei isso daqui e você pode concordar ou não, até porque eu não tenho certeza, tá bem? Não tenho certeza. Aí o que acontece? Pra mim, quem vai ser vice do Flávio chama-se Michele Bolsonaro. Aí, gordinho, eu não vejo ninguém falando isso, só você. Ok, eu posso estar enganado, tá bem? Mas pra mim tá tendo muito zum em torno desse negócio de vai ser uma mulher, vai ser fulana, vai ser ciclana. Aparece a Michele dizendo, eu vou apoiar no momento certo. Aí você fala, tem uma briga de família, será que não já resolveram? Ô bonitão, será que não já resolveram? No vídeo, na primeira música do Flávio, aparece
o Flávio abraçando a Michele, todo mundo junto ali na Avenida Paulista, em cima do trio. É só, tá bem? É só especulação da minha parte. Eu não tenho acesso a nenhum tipo de informação privilegiada sobre esse assunto, tá? Mas eu sou palpiteiro, não é? E se eu posso dar o meu pitaco, e se você me permite, o meu pitaco é que no momento certo eles vão acabar anunciando a Michele Bolsonaro de vice. O que dá um peso a mais. Aí a Michele vai cuidar do marido. Sim, o Carmen, ela vai cuidar do marido. Sim, ela vai cuidar do marido. Mas nada impede dela ser candidata. Inclusive, ela disse que a própria Michele disse que vai cuidar do marido e vai anunciar o apoio ao Flávio no momento certo. Nada impede, gente, dela cuidar do marido, tá bem? Nada impede dela cuidar do marido, nada impede dela também fazer a campanha. Enquanto ela cuida do marido, ela viaja, deixa uma enfermeira para cuidar do marido. Cuidar do marido, cuidar do Bolsonaro no período da campanha é um projeto, é algo que você resolve, tá bem? É algo que você resolve. É claro que os cuidados como mulher, a campanha não vai impedir ela de fazer, não é? De estar ao lado, de acompanhar o Bolsonaro em eventual internação médica. Nada disso atrapalha, tá bem? Até porque, se no período eleitoral, nas viagens, a Michele ficar, deixar alguém, né, uma enfermeira, um médico, uma médica, cuidando do Bolsonaro, ele estará também em boas mãos. Então isso aí não é problema, tá bem? O problema mesmo é só um acerto. Agora, o que eu quero dizer para você? Eles estão anunciando, ou ventilaram, o nome da Júlia Zanatta é alguém do PL. Embora aquela vereadora lá do Ceará também é PL, né? Então, o que acontece, minha gente? Vai só guardando isso daí. Eu posso estar errado. Amanhã, depois, eu vou vir falar aqui se eu estava errado ou estava certo. Mas só se lembre, tá bem? E cá entre nós, anunciar o nome da Michele agora é problema, tá? Anunciar o nome da Michele agora é problema, meu amigo. É você pegar o Bolsonaro da prisão domiciliar e enfiar o Bolsonaro na papudinha de novo. Ok? Outra coisa, anunciar o nome da Michele agora de vice fecha as portas com outros partidos que almejam ter o espaço como vice para poder dar o apoio ao Flávio. Se bem que numa mesa de negociação não é apenas o nome de vice o mais importante. Claro que não. Né? Você pode não ter a vaga de vice, mas pode ter 2, 3 ministérios, não é? Pode ter a presidência de um banco, né? Tudo isso entra na mesa, não adianta, a direita faz isso, a esquerda faz isso, o centrão tá aí para negociar. Não adianta. Ah, eu sou contra negociação obscura, negociação criminosa, não é? Se não tem corrupção, se é apenas negociação política. Inclusive, presta atenção, meu amor, o Brasil, ele é um sistema presidencialista, onde o presidente da República governa com os partidos. Tá? Com os partidos. Eu tenho visto esse movimento, tá forçando muito ali para dizer que é uma mulher, pode ser a Tereza Cristina. Daqui a pouco, né, o Flávio diz, olha, eu adoro a Tereza Cristina, mas... e torço para que seja uma mulher. Não confirmou a Tereza. Aquela vereadora lá do estado do Ceará, Fortaleza, acho que é a mais votada, né? Do Nordeste. Também não confirmou. Agora é a vez da Júlia Zanatta. E a Michele tá falando o quê, Fábio? A Michele tá dizendo, calma, que no momento certo eu vou declarar o meu apoio ao Flávio Bolsonaro. Eita, hein? Então, e agora a aposta ela veio do Eduardo, que apoia o nome da Júlia Zanatta
como vice do Flávio Bolsonaro. Será que daria uma chapa boa? Agora vamos, suponhamos que o pitaco, né, aí do Eduardo Bolsonaro seja aceito, que seja ela a candidata. Você gosta da composição? Você gosta da composição? Pois é, eu particularmente acho maravilhoso. Tá bem? Gosto da Júlia Zanata, gosto da Michele, tá bem? Até não morro assim de amores pela questão dela ser a vice, não, tá bem? Eu até antes do Flávio, se você me perguntasse, Flávio ou a Michele, eu preferia até a Michele como candidata a presidente, tá bem? Mas já temos o Flávio e por um acordo, se for outro nome, não tem problema não. Aqui eu tô junto, marchando junto com o capitão. Se o capitão falar, é o Flávio e a Júlia Zanata, tamo junto. É o Flávio e a Michele, tamo junto. É o Flávio e seja quem for, tamo junto. Beleza? O negócio é esse. A gente vai marchar junto com o capitão Bolsonaro. Por falar em Bolsonaro, presta atenção, Alexandre de Moraes autorizou visita de Flávio Bolsonaro, nora e as netas do ex-presidente. O ministro do STF considerou que o encontro familiar é compatível com as condições da prisão domiciliar e contribuiu para o suporte necessário ao cumprimento de pena. Contribui, né, para o suporte necessário ao cumprimento da pena. Olha que legal, né? O Bolsonaro vai receber então o Flávio, né, como filho, pelo que eu tô vendo aí, a nora e também netas do ex-presidente. Como assim, Fábio? Receber como filho? Ele não é filho? Sim, mas ele também é advogado do Bolsonaro e ele vai, né, sempre falar com o Bolsonaro como advogado. Agora, né, pelo que eu tô vendo, é como filho e vai estar recebendo então as noras, a nora e as netas. Vai acontecer no sábado. Olha que coisa boa, hein? É isso aí, minha gente. Para você ligado aqui com a gente, acompanhando o nosso canal, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Lembrando que você pode doar para o nosso canal qualquer valor e ajudar o programa, ajudar o Abordo Notícias, que precisa de você, precisa da sua ajuda para que possamos juntos continuarmos tocando o barco por aqui. Não importa, qualquer valor que você mandar, você me ajuda demais, você colabora, abençoa, multiplica as bênçãos nesse canal. Então, ajude, fortaleça, o Abordo Notícias precisa de você. Qualquer valor, você me dá uma moral muito grande aqui no nosso programa. 11 95275 3898 para você abençoar o nosso programa, trazendo o seu Pix aí, qualquer valor. Dá essa força, por favor, me ajuda, eu preciso de você, por favor, dá essa força, por favor, aí ao meu programa. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Dá uma moral aí através do Pix, o canal precisa, gente, de você. Qualquer valor será muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Quem puder ajudar o nosso canal, ajuda. Caiu e muito as colaborações. Tem pessoas que antes ajudavam, não ajudam mais, até porque a gente tinha assim um público muito fiel na live das 23 horas. E nós paramos de fazer a live das 23 horas e aí os Pix despencaram. Cá entre nós, se você gosta, confia no meu trabalho, me ajuda a continuar, tá bem? Com o YouTube a cada dia mais podando a nossa audiência, tem hora que dá até um desespero, não é? Dá até um desespero, meu amigo, tocar o barco por aqui, porque realmente a gente precisa da ajuda, a galera não ajuda, o YouTube não entrega o nosso conteúdo para a gente poder ganhar um pouquinho a mais, fazer um pouquinho a mais de audiência e vai dando um desespero, você não tem noção, tá bem? É isso aí. Vamos lá então. Olha só, as apostas de Vorcaro para deixar a cadeia caso delação seja rejeitada novamente. O plano B. O que será
que o doutor André Marcília vai trazer pra gente. Vamos acompanhar. Da Malu Gaspar no Globo publicou hoje uma revelação devastadora sobre o caso Master e é algo que eu já venho cantando há algum tempo aqui no canal. Os investigadores acreditam agora que o Vorcaro espera ser resgatado da cadeia e conseguir uma prisão domiciliar talvez ainda neste ano em uma jogada institucional que vai surpreender você. Eu vou te mostrar agora qual é o plano B, que talvez seja até o plano A do Vorcaro e que está dividido em duas frentes. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista, comentarista jurídico e peço que você se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Tô citando aqui a coluna da Malu Gaspar. Os investigadores acreditam que Vorcaro espera ser resgatado e conseguir prisão domiciliar no STF com recursos que podem funcionar como uma boia de salvação. As saídas do Vorcaro pretendem se dar em duas frentes institucionais distintas. A frente 1 é a seguinte: acredita-se, né, que vai haver concessão de prisão domiciliar para o pai dele, o Henrique Vorcaro, e para o primo, o Felipe Vorcaro. Quem vai conceder essa prisão domiciliar? O Gilmar Mendes. O Gilmar pediu vista sobre a prisão do pai do Vorcaro. A gente tem dito isso aqui no canal e ele provavelmente devolverá essa vista quando ele conseguir convencer o Nunes Marques e devolver para a segunda turma talvez um pedido de prisão ou uma decisão de prisão domiciliar do pai e do primo Felipe e Henrique Vorcaro. Qual é a jogada? A jogada é que o Gilmar, se ele conseguir o voto do Nunes Marques, tem 2-2. 2 Gilmar e Nunes contra 2 Fux e Mendonça. O Toffoli está impedido, a gente já também contou isso aqui no canal. E se empatar, favorece o réu. Portanto, 2-2, o Felipe Vorcaro e o Henrique Vorcaro estariam livres em prisão domiciliar. Essa é a sacada. Por isso que o Gilmar está demorando para devolver essa vista, porque ele pode, nesse momento, estar tentando convencer o Nunes a votar com ele. E qual seria a jogada? Por que o Nunes, que já votou para prender o Vorcaro, agora mudaria de lado? Porque o Nunes, ele foi indicado pelo Bolsonaro, mas quem pressionou para a sua indicação foi o Ciro Nogueira, que está envolvido agora nesse caso até a tuba. O próprio Vorcaro teve de dizer que aquilo que foi feito ao Ciro Nogueira foi propina. Ele dessa vez disse com todas as letras. Nesse tipo de pressão, talvez o Nunes Marques, que tinha essa ligação, vamos dizer assim, com o Ciro Nogueira, a sua indicação de alguma maneira se deve a ele, e com essa conversa com o Gilmar Mendes, pode ser então que o Nunes Marques se sinta pressionado agora a fazer algum tipo de afago ao Vorcaro para talvez até livrar o próprio Ciro Nogueira. Com isso, Nunes e Gilmar se aliariam para soltar o Henrique Vorcaro e soltar também o Felipe Vorcaro, e isso abriria campo para que o próprio Daniel Vorcaro entrasse com recurso na segunda turma e obtivesse o mesmo benefício. Essa seria, portanto, a frente 1. E a frente 2 seria o Daniel Vorcaro entrar com recurso pedindo a mesma coisa. Claro, tem ainda uma frente alternativa a todas essas, que é eles não conseguirem isso vindo do Gilmar Mendes e aguardarem no ano que vem a presidência do Alexandre de Moraes. A gente já falou também disso aqui no canal, mas tem essa frente 1 agora, ou essa frente mais potente, que é talvez pelas mãos do Gilmar Mendes, fazer com que o Gilmar se alie ao Nunes Marques, livre pai e primo do Vorcaro e abra espaço para um recurso que livre também a uma prisão domiciliar o próprio Daniel Vorcaro. Claro que se o Daniel Vorcaro for para uma prisão domiciliar, for para casa, nunca mais a gente vai saber dele. Claro, ele vai sumir e nunca mais saberemos nem dele, nem de ninguém, nem do Banco Master, nem coisa alguma. O próprio ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que estava louco para falar, estava na fila de delação, estava querendo passar na frente do Vorcaro para dizer tudo o que sabe, já voltou atrás, e a própria Polícia Federal está pensando em rejeitar a delação do ex-presidente do BRB porque ela também é muito xoxa. Meus caros, o sistema está se armando para desmantelar o caso Master. Aqui a gente tá de olho, aqui a gente conta o que está por trás das notícias que vocês leem por aí, e aqui a gente tá atento. Deixa o seu comentário e fique com a gente. Muito bem, para você ligado, acompanhando aqui o nosso canal, nosso querido doutor André Marcília, como sempre, cirúrgico, arrebentando com tudo, trazendo a sua análise. A gente já falou aqui, meu querido,
tem que ter alguma coisa por trás desse disse-me-disse de Daniel Vorcaro. Há quem diga, o próprio Dr. Marcílio é um, de que ele está ganhando tempo. Ganhando tempo para, quem sabe, no ano que vem, sendo Alexandre de Moraes o ministro responsável pela presidência do STF, tá bem? Aí, quem sabe, vem algum benefício em cima disso, para Daniel Vorcaro. Mas é fato que a conversa que nós temos, as informações que nós temos, é que o Daniel Vorcaro está sim enrolando. Uma hora passa pano para todo mundo, outra hora inclui novos elementos em sua delação, outra hora diz que o Alexandre de Moraes, ele insiste, né, em inocentar o Alexandre de Moraes. A Polícia Federal já está perdendo a paciência com Daniel Vorcaro. Ele corre o risco de ter a delação negada, voltar para uma cela comum. Eu deixaria Daniel Vorcaro uns 3 meses preso e não aceitava nem conversar. Daniel Vorcaro quer conversar. Não, deixa o Daniel Vorcaro lá um pouquinho. Deixa ele pensando um pouquinho. Não estou defendendo tortura não, tá bem? Mas é ir para onde vagabundo deveria estar. Preso num presídio de segurança máxima para pensar na vida. Não é? Para ter um tempinho, para relaxar, para pensar. Não é? É assim que funcionam as coisas. Vagabundo, bandido, tem que pagar pelo que deve. Não é assim? Pelo menos foi assim que papai e mamãe me ensinaram. Pessoal, para você ligado aqui com a gente, acompanhando o nosso canal, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, gente, se inscrever, ativar a notificação, que me ajuda muito, tá bem? Curtir, comentar e também compartilhar o nosso conteúdo. A gente precisa de você dando essa moral aqui no nosso canal. O Pix, você me ajuda com qualquer valor, fortalece o programa e me dá uma força gigantesca. 11 95275 3898 para você abençoar o nosso canal, para você me ajudar. 11 95275 3898 para você colaborar, para você dar uma moral aqui no nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado mesmo pela moral de sempre, tá bem? Ô, gente, se inscreva, ative as notificações e sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, beleza? 11 95275 3898 para você abençoar o nosso canal, para você fortalecer aqui o nosso programa. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Valeu, beijão, Deus abençoe. Olá, amigos e todos que seguem o Abordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do Abordo Notícias, compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.